Tô fora de forma. Olha só, tudo já com vocês? Tudo certinho? Tranquilo esse ano? Vou fazer uma aula mais intimista hoje, então. Galera, é o seguinte, sobre as comédias. A gente estava vendo as comédias, a gente deve ter parado ali aonde? Adolescência, papapá. Tá bem no finalzinho? Depois era só revisar. Que aquela parte que a gente chega no final ali, tem aquelas crônicas de exercícios de estilo, né? Que são crônicas meio assim, do tipo, ele faz um poema, ele faz uma crônica ritmada, que é aquela do classificado, que ele brinca criando um outro texto classificado. Acho que o ator é um texto interessante ali, né? Porque é aquela situação em que o cara chega em casa, beija a mulher e os filhos, e aí chega alguém e diz assim, corta, como se um filme da vida dele. Isso é uma parada interessante da gente considerar, e parece que existe uma narrativa dentro da narrativa. Depois você chega um outro cara e diz assim, corta, que era um filme do filme da vida do cara. Depois outro corta, filme do filme do filme. Moral da história, isso parece até o texto do Salim Miguel, parece o nosso. Tem essa questão da meta-narrativa, de uma narrativa dentro da outra. Eu vou te alertar também, aproveitando que a gente está conectando textos nessa nossa revisão agora, que a gente tem no Valsa número 6 também tem uma situação dessas de meta-drama, no caso. Porque, imagina só, tem uma atriz fazendo o papel de Sônia, tá certo? Só que a Sônia, quando vai representar os elementos, os fatos da vida dela, ela faz o papel do pai, faz o papel da mãe, e nesse sentido, a gente teria um metadrama, um drama dentro do drama, um teatro dentro do teatro. Eu vou ficar atento para isso. A prova pode até usar essa expressão, metadrama, porque tem drama dentro do drama. Beleza? Sobre as crônicas, tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Tem alguma crônica em especial que tenha te chamado a atenção? Ou a gente faz uma revisão geral agora? Vamos fazer uma revisão geral? Eu deixei um materialzinho de testes com vocês, né? Sobre esses testes, tem alguma situação que tenha te chamado a atenção especificamente? Especial. Não tem problema. Eu até vou projetar aqui, tá? Sobre violência. Sobre violência? A palavra violência. Tá. Abordar o Silva, disposição. Vamos ver. Vou pegar as questões aqui para nossa revisão. Vocês têm aí o material? Vou pegar ele no meio aqui. Bom, pessoal, assim, ó, a gente fez questões sobre todos os livros ali. Se tiver alguma afirmativa que tenha chamado a atenção, achou que possa ter algum problema, não fala. Eu tenho um comentário que tem um probleminha aqui sim. É a questão do Manuel Bandeira, evocação do Recife. A segunda questão. Dá uma olhada no item 32 dela, se tiver falando contigo, senão eu já vou ler contigo, tá bom? Tá, aqui o material. Vocês conseguem ver aí bem? Claro que o texto lá em cima não vai enxergar, porque é aquela caixinha de texto que compactou, mas de resto acho que fica melhor analisar assim, tá? Eu vou deixar assim, não vou mexer, porque se ficar legal a gente enxergar. O seguinte, ó, na questão sobre a Lucila, era um desses itens aqui? Não era? Na questão de Lucila eu tenho uma dúvida, gente. Eu queria chamar a atenção de vocês para o texto ao autor, tá? Eu acho que isso aqui é uma grande possibilidade na prova. Da gente encontrar essa situação da GM, do Paulo, e ter que saber definir, né, quem é quem ali. Quem é o autor a quem se refere a dona GM? É o próprio Paulo, que seria o autor fictício. É quem manda as cartas. O Paulo pode ser chamado de narrador missivista, porque ele narra em cartas, né? Paulo é narrador em primeiro, Paulo é narrador protagonista, Paulo é narrador missivista, porque narra a sua história contada em cartas.
Paulo é autor fictício, porque o verdadeiro autor é José de Alencar. Mas o conteúdo do texto seriam as cartas de Paulo. Qual o papel da Dona Gêmea? Reunir as cartas e publicá-las no livro. É a Dona Gêmea quem dá o título do livro. O título remete ao vagalume. O Sila é o vampiro noturno. Né? Então, é a idealização feminina. Né? Se a gente perceber bem, a personagem tem luz própria. Mesmo nas trevas, ela emite a sua luz. Ou seja, a sociedade é a treva. E a luz é a luz. Nesse sentido, a gente teria também uma ideia de superioridade moral da luz em relação à sociedade. Portanto, a protagonista do livro, mesmo tendo sido constituída, ela é idealizada. Dúvidas? Essa questão trouxe algum enunciado problemático para ti ou não? Tranquilo? Então tá. Não é do resumo, isso deve ser uma questão. É. No resumo não diz isso não. Deve ser uma questão. Ou, talvez eu tenha dito, que o narrador tem vários olhares diferentes para o personagem. Isso sim, tá? Porque, olha só, o Paulo, ele olha a Lúcia, percebe a Lúcia por diferentes perspectivas. Ele não consegue ter certeza de quem é ela. Se estabelece uma ambiguidade da personagem Lúcia aos olhos do Paulo, porque por vezes ele está puro, olhando para ela como um apaixonado, enxergando a pureza dela, e por vezes ele está influenciado pelas pressões sociais, pelas pressões especialmente do amigo Sá, ou daqueles outros homens como Cunha, que vão dizer que a Lúcia é uma mulher mesquinha, avarenta, vulgar, né? E aí ele acaba muitas vezes enxergando a Lúcia que os outros dizem que é, e não aquela que ele com o coração enxergava. E aí se estabelece uma dualidade, mas a dualidade então tem a ver com o fato dela se comportar de maneira dual, mas tem a ver também com o fato dele olhar para ela de maneira desconfiada. Ele nunca sabe como olhar para ela, com o coração ou com os olhos da sociedade. E aí fica essa dualidade. Então ele estabelece duas formas de olhar para ela também. O personagem Paulo fica tendo um olhar ambíguo para a Lúcia. Era isso. Sobre Lucila, tem mais alguma dúvida, gente? Tudo de boas? A gente pode ir passando os livros aí e comentando, tá? Então, eu acho que esse lance do autor. Também acho que a questão da leitura, a gente já comentou isso bastante, mas eu acho que não custa frisar. O texto ao autor, ele faz um comentário a respeito, né, das poucas mulheres que tem neste país, diz a Dona Gêmea. Né? Quem sabe esse livro chega às mãos de uma das poucas mulheres que tem neste país. Tem a preocupação com a leitura das mulheres. Tem um enunciado aqui, ó, que diz assim, ó. O romance de Alencar coloca a literatura em relevo através das obras citadas, a crítica de Lúcia, a Dama das Camélias e a referência às leituras permitidas às mulheres. Deixe que raivem os moralistas. Quem sabe se este livro chega às mãos de uma das poucas mulheres que vêm neste país. Então, beleza? O autor sabe que está fazendo uma leitura que alguns dos mais conservadores poderiam considerar imoral. O autor José de Alencar sabe que esse texto podia ser considerado imoral para a época, então ele já faz uma defesa do texto, dizendo que não tem nada de imoral. A personagem protagonista não é uma imoral também, porque ela foi prostituída, mas ela é uma personagem idealizada porque ela tem a pureza da alma, como é dito no texto, né? Ela conserva a pureza da alma. Então é isso. Mas vocês lembrem também que, além da discussão sobre leitura que aparece aqui no início, a Lúcia lê ao longo do livro, em algumas cenas ela está lendo. E fundamentalmente a gente vai chegar lá no final e tem a leitura da Dama das Camélias, uma das cenas do meio para o fim do livro, tem ela lendo a Dama das Camélias, criticando a Dama das Camélias. Por que ela critica? Ela diz que na Dama das Camélias, a mocinha que tinha sido prostituída, ela entrega o corpo prostituído ao homem que ama. E a Lúcia diz que isso seria impossível. Ou seja, ela, Lúcia, também vai se negar de entregar o corpo prostituído ao Paulo, e é por isso que o livro tem o fim que tem. Que a Lúcia sacrifica o corpo, porque entende que o corpo é indigno do amor sublime que ela sentiu. Beleza? Dois termos, foi? O Paulo é um interiorano. Sim, pode, deve considerar, porque lá no início tem aquela cena em que o Paulo chega e diz que ele vai ser dito que ele veio de Pernambuco. Depois vai ser esclarecido num diálogo também com a Lúcia. Quando o cara não é do Rio de Janeiro, ele é considerado interiorano. O cara que não conhece a corte, né, a capital, a corte, então ele chega e não consegue compreender. Ele se autodenomina interiorano. E a gente pode ainda reforçar a ideia de interiorano ingênuo, no sentido de que, por ser interiorano, não compreende a malícia da cidade grande, não percebe que a Lúcia era uma cortesã. Paulo é o interiorano. Sim, ele vem de Pernambuco. Interessante, né? Porque tem vários livros que trazem a situação de personagens em diferentes ambientes culturais. No livro nosso tem vários personagens de diferentes lugares que vão acabar indo para o Brasil. No livro aqui que a gente está vendo, Paulo sai de Pernambuco e vai para o Rio de Janeiro. Em 40 dias, a Alice sai de João Pessoa, na Paraíba, e vai para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então a gente vai tendo vários contrastes. A Copilde sai de Las Vegas, interior de Mendoza, e vai parar em Balneário Camboriú. Então a gente
gente tem tantos livros que fazem esse jogo, né, de transportar a personagem de um contexto cultural para o outro, eu acho que isso também é um tema interessante a ser pensado. Ah, alguma dúvida, pessoas? Beleza. Então, se a primeira questão não gera dúvidas, a segunda questão, então, essa de aplicação desse filho, se vocês podiam ter, tem um probleminha no gabarito ali que a gente tem que arrumar, que é o item 32 da questão, que foi dado no gabarito como certo, mas está errado. Eu vou te explicar agora por quê. A questão traz um poema que tem um enorme potencial, que é a invocação do Recife. É um poema longo, pode-se colocar um trecho na prova. Será que poderiam pegar e colocar, por exemplo, uma questão sequinha, assim, sem trecho, e dizer, no poema tal fala de tal coisa, no poema tal fala de tal outra coisa? Não, a UFSC não tem esse perfil. Isso pode acontecer com os contos da Conceição, como já aconteceu. Agora, os gêneros poesia e crônica, ainda mais considerando que são livros nos quais existem, por exemplo, 35 crônicas, né? Ou tipo mais de uma centena de poemas, tu não tem como, né, exigir que o candidato decore o título e saiba pelo título o que está pegando ali. Então, isso não vai acontecer. Vai ter o poema para analisar, outro vai ter a crônica para analisar. Mas os contos da Conceição são 15 contos, e a gente deve lembrar. Eu tenho assim, ó, para mim, que o mais importante de revisar agora, se tu for dedicar algum tempo a revisar a literatura, se tu quer pegar algum espaço de tempo para pegar alguma coisa de literatura e revisar, eu teria duas possibilidades para ti. Ou revisar os contos da Conceição, acho que é sempre importante fazer isso. Pode ser que a prova não faça essa exigência. Por exemplo, eu disse isso para vocês na CAF, não aconteceu. Mas se acontecesse, ia ser problemático se a gente não tivesse dado aquela revisada nesse ponto. Então eu acho que é importante os contos. E a outra estratégia seria dar uma valorizada na releitura do resumo de nós, porque a gente sabe que os pronomes usados como nome para os personagens dificultam a gente lembrar quem é quem na história. Eu acho que esse é o maior problema. A gente lembrar quem é que fez o quê. Qual é a história do tu e a história do ele e a história do outro, entendeu? E não confundir. Então eu acho que de repente a leitura do resumo do nós, uma releitura do resumo de nós pode ser uma coisa bastante útil, bastante importante. É isso aí. Galera, então, voltando aqui, né? Os poemas não vão cair assim, do tipo, pelo título. Tem um poema chamado Evocação do Recife, que acho que vocês já devem lembrar dele. A vida não me... perdão, desculpa. Recife, não a Veneza americana. Não a Mauritius dos armadores das Índias Ocidentais. Então ele começa a negar, dizer que não é Recife do cartão postal, não é Recife dos livros de história. Depois diz, mas Recife sem história e nem literatura. Ou seja, ele não quer a Recife histórica e nem a Recife que está nos livros. Ele quer falar da Recife, mas Recife de minha infância. Então ele começa negando alguma coisa para depois afirmar algo. Ele quer falar da Recife subjetiva, Recife que eu vejo, que eu vi, que está na minha memória. Eu acho que é importante saber de que livro que está o poema. Também não, a gente tomou cuidado, né, de mostrar isso no resumo, para que vocês tivessem uma noção da evolução histórica. Mas assim, o poema tal está no livro tal, isso é muito menos provável ainda do que se colocar o poema pelo título. Por quê? Porque o livro Melhores Poemas não mostra essa informação. Seria uma parada tipo assim, pô, o candidato vai ter que então fazer uma decoreba de 30 e tantos livros para poder saber de onde é que saiu. Então não te preocupa muito com isso também, saber de onde. O poema está no livro Cinza das Horas, o poema está no livro Libertinagem. Não é obrigado. Se a prova fizer anunciar dizendo o poema extraído do livro Libertinagem, já pode considerar isso como correto, e não como um teste assim, vamos ver se saiu de libertinagem mesmo ou não. Se disser na afirmativa, o poema extraído de libertinagem, vai ver que o nome do livro está errado. Nem pensa nisso. Se disser ali que o poema foi extraído do livro Libertinagem, sim. Publicado no livro Libertinagem, sim. Não vai estar errado, vai estar certo. Vamos marcar, vai tranquilo. Agora olha só. Então a gente tem essa coisa de falar de uma Recife muito pessoal. Você vai lembrar da infância. Tem aquela parte ali que eu acho bem importante quando ele diz a vida não chegava pelos jornais nem pelos livros, vinha pela língua do povo, língua errada do povo, língua certa do povo, porque ele é quem fala gostoso português do Brasil. Quando diz isso, a gente está tratando também do tema do preconceito linguístico, quando se costuma dizer que isso é a língua errada do povo. O Bandeira emenda dizendo assim, língua certa do povo. Então, a gente toca o tema do preconceito linguístico e faz algo que é típico da geração de 22, que é a valorização do falar popular e do coloquialismo, característica modernista. Valoriza, legitima. É isso aí. Bom, e olha só, o que estava errado? Na verdade está errado isso aqui, ó. O item 32, o uso de pretérito imperfeito ao longo do poema, tipo assim, ó, a gente brincava, e quebrava a vidraça, e corria, e eu fazia, pretérito imperfeito, tá?
ao longo do poema, reforça a ideia de um passado totalmente concluído e, portanto, impossível de ser resgatado. Por que isso está errado? Primeiro, que a ideia é justamente resgatar o passado, através da memória. A segunda situação importante de a gente pensar é o próprio conhecimento sobre tempos verbais. Quando a gente fala de pretérito perfeito, é algo completamente encerrado, do tipo perfeito. Né? Ou seja, eu brinquei. Agora, se eu uso o pretérito imperfeito, eu brincava, isso dá a ideia de uma certa continuidade e de algo que não foi totalmente encerrado. E o poema, obviamente, vai dar uma ideia de algo não totalmente encerrado. Ele usa o pretérito imperfeito, predominantemente, justamente para dar a ideia de que aquilo se continua na memória. Brincava, fazia e acontecia, justamente para dar a ideia de que aquilo não está encerrado para ele. Tudo continua. Poeticamente continua na memória. Ah, isso é. Dúvidas? Ficou tudo claro? A fase inicial do Manuel Bandeira é modernismo. A fase inicial é a fase parnasiano simbolista. Então, aqui tinha uma questão, aliás, uma afirmativa, perdão, dessa questão, que tocava isso que eu queria te mostrar. Observa só. Hã? Obrigado. O poema pertence à fase inicial da carreira do poeta, marcada pelas influências parnasianos simbolistas. Isso pode acontecer na prova. Não é exatamente, então, de te dizer, saiu do livro tal, mas é saber se isso aqui é uma poesia com características parnasianas ou modernistas. Por isso que a gente até no livro, no resumo, colocou essa evolução para vocês terem essa noção. Mas é muito simples, é bem mais simples do que tu possa imaginar. Tem o primeiro sinal de que o texto é modernista é quando tu olhou para ele e os versos são assimétricos. Tu viu que tem versos que não estão preocupados em metrificar, porque tem versinho desse tamanho, tem desse tamanho, não tem métrica regular, logo, modernismo. Já não é da fase inicial. A fase inicial seria de poemas com características parnasianos simbolistas, e que, portanto, está marcada pela presença de métrica e rimas. Um outro indicativo é o tema, né? Se pegar muita questão do cotidiano, quando dizer assim, a gente brincava, a vizinha ficava assim assado, e a gente corria, e blá. Isso é cotidiano, isso é bem modernista, o tema do cotidiano. Tá bom? Então é isso, galera. Assim, eu acho que dá para identificar com muita facilidade o que pertence à fase inicial do poeta. Eu nem vou ficar falando dos livros da onde saíram os poemas, porque realmente não vai ser necessário. Né? O que realmente importa é a gente saber se o poema é modernista ou não é. Tá bom? O poema Evocação do Recife é um poema importante, sim. O poema O Cacto também é um poema que eu recomendo bastante. Tem aquela situação, né, do cacto como metáfora do nordestino. Acho que é um aspecto bem importante para a gente lembrar, pode ser que caia, dá para relacionar com 40 dias também. O cacto representa o nordestino em São Paulo. O nordestino é uma cidade grande. Quando o cacto cai, a cidade para. Se o nordestino para, a cidade para. Né? Eu tenho um texto muito interessante ali no Bandeira, umas metáforas que ele faz. Sabe o que chama atenção pelo cacto? É que o Bandeira é um poeta da simplicidade. Né? Nunca esqueci disso. O Bandeira é um poeta da simplicidade. Do coloquialismo, da simplicidade. Mas assim, aquele cacto evocava os gestos desesperados da estatuária. Laocoonte constrangido entre serpentes. Tipo, isso não é a linguagem do Bandeira normalmente. Esse poema é uma exceção na linguagem que ele usa, porque ele vai usar uma linguagem mais elevada e até fazer comparações com figuras da mitologia, como Laocoonte e o Bolino. Certo? Fazendo referências a estátuas, esculturas, né? Também, enfim, das artes clássicas. Por que ele tem um tom meio clássico nesse poema? Porque ele quer dar uma feição épica para o nordestino. Ele quer transformar o nordestino numa espécie de herói épico. Por isso que ele usa essa linguagem mais épica, mesmo num poema modernista chamado Cacto. Então essa linguagem desse poema é uma exceção. Porque geralmente o Bandeira é um poeta de linguagem muito simples. E nesse poema ele usa uma linguagem mais rebuscada, mais elevada. Outra coisa que eu queria destacar para vocês é um poema que também pode ser entendido como uma exceção, no sentido de que a gente está dentro do próprio modernismo. Vou-me embora para passar, tipo o poema mais famosão do cara, e tem métrica. Então cuidado. Eu disse para vocês, a métrica é a rima indica uma fase inicial, tem métrica e rima, né? Então é parnasiano simbolista. Isso vale para praticamente todos os poemas, mas tem uma exceção, que é o Vou embora para passar, que é um poema metrificadinho, mas que pertence à fase modernista do autor. Tomem cuidado com isso, só isso. Tá? Tudo bem? Então tá. Alguma dúvida mais, pessoas? Sobre poemas? Beleza. Então, vamos adiante. Do Zuquerença foi o ponto que eu escolhi para colocar na questão sobre Olhos d'Água. Do Zuquerença e do Amanda são dois pontos que eu acho que tem mais potencial. Tá? Quem sabe ali os amores de Quimbá, correndo por fora. Tá? Acho que são pontos que têm potencial legal para ser cobrado. Tá bom? Então, assim, sobre o do Zuquerença, vocês lembram bem da história, né?
A gente tem ali então a Luzul, ela começa como uma velha catando lixo, uma senhora comendo lixo. E aí a gente vai fazer um flashback para mostrar qual é a história dela. Quando o pai geralmente manda ela para a cidade, o pai não sabia o que ia acontecer com ela. O pai achava que ela ia estudar e trabalhar. Ela vai trabalhar numa casa de uma senhora que na verdade tinha muitos quartos e muitas mulheres. Aqui diz, né? A casa grande com muitos quartos, nos quartos moravam mulheres que a pessoa achava muito bonitas. Ela gostava de ficar olhando para o rosto delas, elas passavam muitas coisas no rosto e na boca e ficavam mais bonitas ali. A linguagem muito parece tosca, não é? Mas é proposital. Vocês são escritores de muito talento que conseguem fazer construções de linguagem bastante elaboradas. E aqui, não deixa de ser sofisticado o que ela está fazendo. Ela reproduz a linguagem da criança, que a Luzul é praticamente uma criança. Não diz que idade ela tem no ponto, mas esse vocabulário limitado e essas repetições, ela, dela, delas, elas, bonitas, essas repetições indicam que é um universo mental bastante limitado, que é a criança que não tem compreensão das coisas. E que o livro, então, ele vai acabar explorando muito esses recursos, né, de narrador onisciente, penetrando tanto no pensamento da personagem que às vezes parece que a personagem está narrando. Mas não é, certo? Tomem cuidado. A maioria esmagadora dos contos que a gente está lendo são narrados em terceira pessoa. Aqui também, não é a Luzul que está narrando, é em terceira. Só que o que vai acontecer? Ela vai ser induzida à prostituição, como a gente sabe. Não é isso. Ela vai ser induzida à prostituição. E aí a gente pode assemelhar o que aconteceu com ela ao que aconteceu com Lúcia. Isso aí. Ou com a dúvida de pessoas. O que mais que eu tinha para te dizer sobre esse ponto? Sabe, a violência contra a mulher, ela está não só no aspecto dela ter, né, aliás, ainda criança, ser, né, induzida à prostituição, que é o, né, a violência sexual contra uma menor. Mas a gente tem a violência contra a mulher no momento em que ela é prostituta, ela relata que as mulheres apanhavam, que ela também passou por várias zonas e sofreu várias violências. A violência contra a mulher é um tema muito abrangente no programa, também está muito forte. Você vai ver que tem violência contra a mulher em praticamente todos os livros. Olhos d'água, você não ficar enumerando, tem tantas situações chocantes, como a da Natalina, que é estuprada, como a da personagem Maria, que é espancada até a morte, como a da personagem Salinda, em Beijo na Face, que é ameaçada, embora não constitua uma violência física, não deixa de ser uma violência psicológica. Existe esse conceito também, tá? Então, se trabalhar o tema da violência contra a mulher, não se esqueçam que, no próprio ponto Beijo na Face, pelo fato de haver, né, ameaças, né, perseguição, que o marido faz com ela, ameaça de tirar os filhos, isso também é violência, embora não seja violência física, é uma violência psicológica, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Por que eu falei do ponto do Amanda, cara? Eu acho que o ponto do Amanda também é importante, porque ele vai colocar a questão de gênero, a questão da mulher, com o seu corpo, com a sua sexualidade, se experimentando, né? E tendo total liberdade na experimentação do sexo e do seu corpo. A Lua Amanda é a mulher que tem 50, ninguém dá para mais do que 30, e ao longo do ponto vão surgindo várias narrativas das experiências amorosas de Lua Amanda, certo? Isso é um ponto também bem destacado, nesse sentido de trabalhar a questão de gênero, que é tão importante para a UFSC, como a gente sabe que a ideologia da prova, ela está muito pautada também nessa questão, tá? A gente tem que ficar atento. Dúvidas? Então tá. Tem alguma coisa de olhos d'água que vocês gostariam de me perguntar? Ou a gente pode avançar? A gente tem aqui o Luiz Fernando, que a gente acabou de estudar, o texto chamado Bom de Ouvido. Eu destaquei esse texto justamente porque acredito muito no tema da leitura. Até em Olhos d'Água, né, a gente pode pensar na referência à leitura, se a gente considerar que a menina Querença, netinha de Sul, ela evolui, digamos assim, em relação à avó, ela tem uma condição melhor que a da avó, porque ela lê. Sabia, ela aprendeu a ler, escrever, ensinava as crianças menores da favela. A questão da leitura está muito importante. Tá? Mas enfim, o texto Bom de Ouvido problematiza a questão da leitura, da iniciação à leitura, a tentativa de introduzir o jovem leitor ao hábito de ler com prazer e não como uma obrigação, tá certo? E é um texto da Ana Maria Machado e não do Luiz Fernando Veríssimo, que foi uma pegadinha que a gente colocou aqui, né? Sugerindo que o Veríssimo fosse o autor desse texto. O Veríssimo é autor de todos os outros textos do livro, menos desse. Alguma dúvida? Tranquilo, né? Então tá. Sobre a questãozinha da vocês tiveram facilidade de resolvê-la? Beleza. Acho que então a gente pode ir para a questão sobre nós. Eu só vou dar uma dica para vocês, embora vocês já saibam disso, mas só para te chegar na hora da prova e dar uma risada de saber que a gente já tinha dito isso e aconteceu. O lance do personagem Tu, né? Que gosta de livros, mas não gosta de ler. É bem provável que vai se fazer uma referência, e bem provável que eles vão fazer até uma pegadinha, sugerindo que o cara fosse ávido por leitura, o cara gostasse de ler.
Não, tu gosta de livros, mas não gosta de ler. E aí também tem que prestar atenção, porque a gente está até tão confiante numa parada que a gente já lê aquilo que a gente quer ler e não aquilo que realmente está escrito. Toma muito cuidado, né? Com o que vai ser escrito no enunciado sobre o personagem tu, que gosta de livros, mas não gosta de ler. Ok? Isso é bem importante. Aqui a gente tem um trecho sobre o livro Nós, né? Diz assim, ó, em um incerto instante, da mesma forma como havia surgido a turma componente da trama, abriu a porta do casebre e sumiu. Ficamos apenas Lupin e eu. Ele, numa frustração total, jamais havia deixado um caso inconcluso. Justificou. Além de muito difícil, eu não tinha companhia do Edgar Allan. Eu perguntei por que jamais disseste o nome completo. E ele, de um parceiro e amigo íntimo, a gente não diz o nome completo. Te liga só. Ele, de um parceiro e amigo, a gente não diz. Tu está misturando a fala do personagem com o discurso do narrador, né? Não tem uma separação de travessão, aspas, né? É uma vírgula e logo já tu emendou uma expressão que era do narrador com uma expressão que era do personagem. E o nome disso é discurso indireto livre, que é um recurso fartamente utilizado no texto do Salim Miguel, discurso indireto livre, tá certo? Sem falar que a gente realmente, às vezes, tem a supressão no ponto final, ou coloca vírgula no lugar do ponto final, tem uma pontuação idiosincrática, ou seja, o cara pontua como ele quer. Ou seja, a pontuação ela tem um efeito de, muitas vezes, dar até um pouco do ritmo do texto mais acelerado, substituindo o ponto final por uma vírgula e tal, né? Da situação de ansiedade, de angústia que está permeando a cena, que o cara quer descobrir uma coisa e não consegue, né? Então tu pega e vai substituindo o ponto final por vírgulas. Eu chamei de pontuação idiosincrática. Vou botar no quadro termo. Caso apareça na prova, às vezes as provas usam termos, né? Que a gente não tinha imaginado. Então... Isso acontece em vários também. Oi? Vários poemas? Melhores poemas? Olhos d'água? Sim, acontece em alguns momentos de olhos d'água também. Né? O conto, por exemplo, chamado A Gente Combinando de Não Morrer, tem muito esse recurso. Tem vários contos que usam muito esse recurso. Tá? O conto Maria usa esse recurso. Aquela cena do ônibus, uma cena de muita tensão, tem vários pontos finais que foram substituídos por vírgulas ali, por exemplo. Certo? Então tem vários textos que usam esse mesmo recurso de pontuação idiosincrática na Conceição Evaristo, assim como a Conceição também usa o que a gente chamou aqui de discurso indireto livre. A Alice também faz isso, na pontuação e no discurso indireto livre, no livro 40 Dias. Tá? São livros que fazem esse mesmo recurso, de pontuar livremente, uma livre pontuação, e de dar uma aceleração no ritmo do texto a partir desses recursos que a gente comentou. Né? É bem característico da literatura pós-moderna. Dúvidas? Bom, o que eu queria dizer para ti então? Olha só. Por que você não diz o nome completo? Aí o nosso Lupin responde: você nos originais que mandou não dá o nome dos personagens. Os originais não são meus. Encontrei-os no apartamento que comprei. Aí, e resolvi me aproveitar da tua experiência. Essa frase, né, os originais não são meus, ela tem uma ambiguidade interessante. A gente já comentou isso aqui, mas não custa reforçar. Os originais não são meus, então eu posso estar me referindo à ideia de que o autor seria outro. Eu estaria negando a autoria, e o autor seria o Salim Miguel, como a gente já fez um jogo lógico para chegar no Salim. O Salim vai deixando pistas para a gente chegar nele. Né? Basicamente é isso. Até que o Dupin diz, né, não resta dúvida até que se prove o contrário, o culpado é o autor. O culpado é o autor. Sim, a mesma coisa que dizer assim, o autor do crime é o autor, ou o culpado é o culpado. A frase só faz sentido se a gente pensar o culpado é o autor, pensando no autor do texto, que é o Salim. E não é à toa que o autor ainda vem com inicial maiúsculo. O culpado é o autor. Mas enfim, meus amigos, vejam só. Quando diz aqui os originais não são meus, pode ser uma referência ao fato de que o texto seja do Salim e não meu. E também de que os originais estavam no apartamento, No apartamento tinha uma estante com livros, entre eles o livro do Edgar Allan Poe. Qual é o texto original? Qual foi a primeira narrativa policial? O texto do Edgar Allan Poe chamado Os Assassinatos da Rua Morgue, cujo detetive protagonista é o Dupin. Então o original é do Edgar Allan Poe. Depois vieram outros, e eu só li esses textos e me contaminei dessa experiência, me aproveitei dessa experiência para escrever o meu. Os originais não são meus, só quis me aproveitar da tua experiência. Tá? Ficou claro? E sobre o livro Nós, tem alguma dúvida? A gente também viu ele bem recentemente, ele está fresquinho na memória, não é?
é isso. A palavra incerto na primeira frase refere-se à indefinição temporal, em um incerto instante. Beleza. Agora olha só, o espaço com tudo é bem marcado, o casebre fica em Florianópolis, o cenário onde se desenvolve toda a trama. Errado. Primeiro que Floripa não é o cenário de toda a trama. A gente tem vários cenários diferentes. Quais são eles mesmo? A gente vai falar de Floripa, vai falar de Brasília, vai falar de São Paulo, que é o cenário do L, do interior das Alagoas, que é o cenário de um outro, e até mesmo ali de Goiás Velho, que é o cenário de ela. Sem falar na ilha de Marajó, que é citada pelo eu. Então esses são vários cenários diferentes. O cenário principal é Brasília. Floripa é um cenário destacado. Não é o principal, mas é destacado porque o capítulo tudo tem uma extensão maior. Se fala muito de Floripa no capítulo tudo. Mas os outros cenários são bem secundários mesmo. Tá? Mas enfim, está errado, porque Floripa não é o cenário principal, Floripa não é o cenário de toda a trama. E outra coisa, aqui está dizendo que o casebre fica em Floripa. O casebre no meio da mata do capítulo eu. Que também é o cenário do capítulo nós. O casebre fica no meio da mata. Onde é a mata? Não diz onde é. O fato desse lugar não ser precisado também reforça a ideia de que poderia ser qualquer lugar e de que tudo, na verdade, se passa na imaginação de alguém. O casebre é o único lugar que não é dito onde fica. Porque realmente talvez ele não fique em lugar nenhum, a não ser na fantasia, na imaginação. Beleza? É isso aí. Alguma dúvida, pessoas? O tipo de narrador, tipo, dá dele falar, narrador, falar onisciente. Tá pro livro Nós? Assim, esse narrador ele se comporta de várias maneiras. A gente pode considerar ele como um narrador onisciente, certo? E no momento em que esse narrador, a gente poderia pressupor que na verdade ele está moldando a história dos outros, quando ele vai contar a história do Tu, porque na verdade foi ele que montou, a gente poderia dizer que ele é onisciente e até onipotente. Porque ele tem o poder de interferir na história dos personagens porque está inventando ela. Então ele seria um narrador onisciente e onipotente. Só não vou dizer que ele seja onipresente porque ele realmente não vai estar nas cenas todas. Mas ele é onisciente e onipotente. Tá? Esse narrador ele só muda um pouquinho de perspectiva de acordo com a história que está contando. Por exemplo, a história de si mesmo. O eu é o narrador, tá? Narra a história de eu em primeira pessoa. A história do Tu narra em segunda. E a história dos demais personagens narra em terceira. Bom, então ele usa a primeira, segunda e terceira pessoa para narrar. Mas a gente deve classificar esse narrador como um narrador onisciente. Tá? Alguma dúvida? Beleza. Tem questãozinha de fantasias eletivas ali. A gente selecionou um trechinho ali que a Copi comenta sobre a foto da menina dos trilhos, que ela diz assim que ela não me viu quando eu tirei a foto, então eu não existo para ela, porque nós somos para os outros um conjunto de imagens, de memória, fotográfica ou não. Quando formos embora, quando morrermos, restarão apenas as lembranças. A Copi já prenuncia o que vai acontecer com ela depois. É interessante dizer que essa teoria de que nós somos para os outros um conjunto de memórias, de lembranças, ela é uma teoria que vem lá da mãe dela. A mãe dela diz para ela no capítulo P lá, a Copi pergunta: o que é a morte, mamãe? A Copi era um garotinho em Las Vegas, Mendoza. O que é a morte, mamãe? A morte é quando o corpo para, o cérebro para, tudo para. Ah, só isso? Não, não é só isso, meu filho. Quando a pessoa morre, tudo que você fizer de bom ou de ruim vai ficar na lembrança das pessoas. Você vai viver na lembrança das pessoas. Então essa é uma teoria da mãe da Copi, que a Copi acaba levando adiante depois. Aliás, é por isso que ela dá as coisas dela para o René, os textos e fotos dela, que eram as lembranças dela, ela deixa para o René. Na real, ela precisava encontrar alguém para deixar as suas fantasias eletivas. Lembrando que fantasias eletivas significa lembranças, no livro está explicado isso. Fantasias eletivas igual a lembranças, né? Por que ela faz tanta questão da amizade com o René? Se ele é um cara tão diferente dela e tão escroto? Por causa da solidão, os dois eram muito solitários, eles têm algo em comum, a solidão. Por ele ser um cara tão solitário quanto ela, seria um cara que daria importância para ela. Daria importância para as lembranças, que levaria as lembranças. Portanto, ela encontrou no René alguém para deixar as suas fantasias eletivas. Não se esqueçam da divisão do livro. Vocês lembram das 4 partes do livro? Porque sabe que a UFSC, no ano passado, ela pegou e disse: tal coisa, tal parte do livro traz tal e tal coisa. Não tu tem que ficar decorando cada capítulo, não é isso. Mas é ter uma noção geral da estrutura do livro. Eu acho que isso pode acabar sendo importante de novo. Então eu vou botar aqui para ti. A primeira parte do livro ela chama S de sangue, e ela vai trazer o capítulo A até o capítulo S, sendo que A, B, C, quando chega lá no subcapítulo S, ou capítulo S, que está no final da primeira parte, acontece o suicídio de Copi, que cortou os pulsos com gilete, né? É isso aí. A gente tem também nesse capítulo S o flashback do René, lembrando das conversas que tinha com o Copi. Só que nessas conversas, inclusive, a Copi diz para ele: tá vendo isso aqui? O que está vendo aqui?
Fotos e textos. Ela, não, cara, solidão, coisas mais solitárias do que eu. A partir daí começa a segunda parte, que a gente teria acesso ao conteúdo do envelope que a Copy deixou para o René. Que é um envelope onde tem foto e texto. Seria a segunda parte chamada A Solidão das Coisas, essa que contém as fotografias e textos, tá? A Solidão das Coisas. Fechou? Sabe que tem uma coisa também, tem uma única foto que não aparece aqui. A Solidão das Coisas é fotos e textos, né? Só que tem uma única foto que não aparece aqui, que aparece na primeira parte, que é a foto da menina nos trilhos. Porque a Copy mostra a foto para o René, e quando o René tem um flashback sobre, né, a conversa dos dois, ele chega no apartamento da Copy e vê, né, tudo que sobrou ali, ele pega a foto e não consegue conter as lágrimas. É a partir da foto da menina dos trilhos, inclusive, que ele fica olhando, é que vem o flashbackzão dele conversando com a Copy. Então, é aqui também que a gente tem acesso, no flashback, à foto da menina no trilho. As outras fotos todas estão na segunda parte. Também, aquela foto do espelho que o Schroeder aparece, ela também está aqui. Seria uma coisa meio disfarçada, né? Porque praticamente é assim, para ver se o leitor tem a perspicácia, né? Porque simplesmente deixa ali como se fosse uma foto com o espelho, como aparece foto da ponte de luz, como aparece foto do orelhão, só que aí tu vai ver que no espelho tem um reflexo, e aí tu vai encontrar o Schroeder. Então, não há dúvida de que é o Schroeder que está na foto. O que ele quis dizer com isso, aí pode-se inferir que, né, o autor se identifique com o seu personagem, nas ideias que ele expressa ao longo do livro. Então, aí tudo bem, ele vai ter um exercício de inferência. Pode-se interpretar aqui. Né? É isso. A terceira parte, que chama Poesia Completa de Copy, só são 7 poeminhas. A prova do ano passado relacionou com parnasianismo. Não tem nada a ver, né? A gente percebe aqui que a Poesia Completa de Copy é uma poesia ligada a um conceito de poesia moderna, com versos brancos e livres, e que pode trazer também, né, alguma semelhança com a poesia marginal, pelo tema existencial, né, que aparece ali, uma poesia confessional. Né? Então a gente tem isso, relações com o modernismo e com poesia marginal. Outra relação que se estabelece vai estar errada. Né? É isso. A Poesia Completa de Copy são só 7 poeminhas da Copy. E finalmente a gente tem a quarta e última parte, que é chamada as fantasias eletivas, tá? na qual nós vamos encontrar a sequência da história, predominantemente, é o que acontece com o René depois que a Copy morre. Claro que tem algum flashzinho da Copy viva ainda em algum capítulo, como quando ela se dá conta, por exemplo. Na verdade não é ela, né? Aparece uma menina dizendo assim, ela se sentiu observada, e depois olhou e viu um vulto de uma moça caminhando com a mochila. Depois então ela se levantou e seguiu caminhando dos trilhos do trem. A revelação que a menina dos trilhos tinha visto a Copy. Tá? Mas enfim, tem a cena final lá que a Copy se despede do René e começa a acariciar as paredes. É a sugestão de que ela vai se matar em seguida. É o capítulo Z, que é o último capítulo do livro. Embora o suicídio já tenha sido revelado lá no capítulo S, o capítulo Z diz assim: ei René, ei Raton, você confia em mim? Claro, você é minha amiga, pô. Tá? Então ele vai embora e ela então tem certeza que ele vai sempre se lembrar dela, porque se ela comete suicídio na sequência. Fica essa sugestão de que aquela foi a última vez que ele se viu antes dela se matar. Bem? Capítulo Z. Mas não tem que lembrar de todos esses detalhes, tem que ter uma noção estrutural do livro. Tá? Todas as seletivas então mostram como é que a vida do René continua depois que ele concluiu. Sabe que ele ainda pode ser chamado de Mr. A porque ele está trabalhando no mesmo hotel. Aparentemente a vida dele continua igual, mas na essência mudou porque ele se tornou um cara mais sensível. Ele tenta fazer um poema, ele tenta bater as fotos que ele tirava. Ele não indica mais garotas de programa, troca de comissão, de outros benefícios, ele não faz mais isso. Então ele muda. Quer dizer que ela está viva na memória dele. Legal? E assim terminamos, meus amigos. Né? Esse ser tão bonito, né? Essa coisa da gente. No fundo é isso, a gente quer ficar vivo. Né? De alguma maneira, na lembrança, a gente quer permanecer. Esse é o nosso patético desejo de permanência. A gente é finito, a gente é passageiro. Mas eu gosto dessa ideia, ela me conforta. Né? Mais do que uma religião, a ideia de que a gente permanece. De alguma forma, uns para os outros, naquilo que a gente faz de bom, de ruim. Eu espero que a gente tenha feito coisas significativas juntos, que a gente possa se lembrar não só para a hora da prova, vai lembrar da prova, vai lembrar, você vai lembrar. Vai ser legal isso. Mas a gente acha que, quem sabe a gente se encontra na memória também, né? Ao longo dos anos das aulas de literatura, a gente pode lembrar de algumas coisas que a gente aprendeu juntos aqui. Agradeço para vocês a companhia, a parceria, o carinho, que a turma carinhosa para cada um, gosto bastante de vocês. E se vocês precisarem de alguma coisa, bom, sucesso, muito sucesso. Valeu, vocês.